Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e da Rádio Câmara. A TV e a Rádio Câmara Bauru estão recebendo os candidatos a prefeito aqui do município, cumprindo o seu papel de emissoras públicas na promoção da cidadania. Hoje, em formato virtual, recebemos a candidata Suelen Rosim, pelo Partido Patriota. A candidata tem 32 anos, é jornalista e em 2018 foi candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, ficando como suplente em seu partido. Nós trataremos aqui de 5 temas e a candidata terá 3 minutos para responder cada tema. Começamos com investimento, já que a previsão não é nada boa para os próximos anos, principalmente para 2021, com uma queda no consumo, queda também no PIB, uma retração do PIB e, por fim, da receita do município. Suelen, se você for eleita, quais são as suas propostas para o tema investimento aqui em Bauru? Olá a todos, primeiro eu quero agradecer imensamente o espaço tão importante, democrático, para esse processo tão importante que nós temos em Bauru, né? A escolha de quem vai governar a cidade pelos próximos 4 anos, a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, e esse espaço acaba sendo extremamente importante para a gente difundir as nossas ideias, as nossas propostas, levar um pouco do que cada candidato pretende para Bauru. Falando de investimentos, nós sabemos que existe um grande desafio, não só em Bauru, mas em outros municípios com relação a dinheiro para investir. A arrecadação, já vem uma arrecadação bem longe do ideal, não é verdade? Mas Bauru, assim como outros municípios, vão ter que ajustar os seus cintos, né? Para a gente investir, a gente precisa ter dinheiro. E a previsão realmente, como você disse, não é nada boa. Como que a gente vai driblar isso? A gente precisa primeiro pensar em cortar os gastos desnecessários, cortar as sobras, corrigir coisas que nos prejudicam muito mais financeiramente do que nos ajudam, né? Então, nós temos um grupo de trabalho que a gente vai ter que trabalhar sempre dentro do limite possível, né? Ter muito cuidado com os nossos gastos, desde o mínimo até o máximo, porque Bauru vai precisar, assim como todo mundo em casa, quem tem sua família precisou reajustar o orçamento em casa, a gente não tem como a gente pensar de forma diferente quando a gente fala dessa grande casa que é a Prefeitura de Bauru. Temos que oferecer os serviços à população e procurar investir ainda mais no município. A gente está falando de uma cidade que é uma cidade comercial, uma cidade de grande porte, uma cidade que recebe a região como toda e que vai precisar de grandes investimentos em saúde, educação, infraestrutura, em desburocratização na geração de empregos. Então, nós temos que estar prontos para o que der e vier. Então, o que eu sempre digo, se a gente for parar para pensar no nosso saldo negativo, a gente não faz nada. É lógico que eu acredito e tenho força para isso, para buscar não só aqui por Bauru, mas também com outros apoios para que a gente consiga compensar as nossas perdas, compensar o financeiro que a gente já sabe que vai ser um grande aperto, né? O cinto vai estar justo, mas o serviço precisa ser prestado à população como um todo. E a gente faz isso como? Economizando no máximo que a gente puder, cortando os nossos gastos, buscando outras alternativas. A gente só não pode deixar de prestar o serviço à população e investir no próprio município. Temos sim um grande desafio pela frente, mas assim como todo brasileiro, como todo bauruense, a gente vai dar conta do recado de ajustar o que for necessário para prestar o serviço à população com qualidade e o máximo de excelência que nós conseguirmos. Não dá para enxergar um orçamento apertado e falar, olha, vou entregar tudo. Não, pelo contrário, a gente precisa entender que ajustando todos os detalhes, a gente consegue dividir essa parte da pizza, digamos assim, para a população, todo mundo se alimentar da melhor forma possível e fazer bons investimentos. A prata não é melhor que a sabedoria. Então, com sabedoria, a gente vai não só encontrar alternativas, como a gente vai prestar um serviço decente à população e ainda investir no que for investido e necessário para a população como um todo. Ok, candidata, a senhora preencheu o tempo de 3 minutos falando sobre investimentos. Dentro da sua resposta, a senhora já citou aí a questão do nosso próximo tema, infraestrutura, um tema também de grande importância para o município de Bauru, principalmente quando a gente pensa na questão da água aqui no município, a falta da água que é público, todo mundo sabe disso, mas além também do investimento da infraestrutura para que as pessoas tenham água em casa, tem ainda esgoto, trânsito, lixo, iluminação pública. Nós queremos saber da senhora as propostas, caso eleita, para a infraestrutura aqui em Bauru. A senhora tem até 3 minutos para responder, fique à vontade.
Bom, a gente vai começar primeiro com relação à falta d'água, né? Nós estamos falando do essencial. Se o essencial não chega para a população, ainda mais água, que não virou um problema de 140 mil pessoas, virou um problema da cidade como um todo. As pessoas dos extremos do município sofrem também com a falta d'água, porque muitas vezes se compadecem daqueles que não têm. Então, é um problema grave que precisa ser solucionado. Então, a gente fala, lógico, perfurar novos poços, interligar as redes, investir no nosso Rio Batalha, pensando aí no futuro, nas futuras gerações, são coisas básicas que a gente tem que fazer. Mas o que é preciso é planejamento. Não, eu sempre falo isso, não dá para pensar na falta d'água só quando falta água. Nós já sabemos qual é o problema. Então, no nosso governo, o que a gente vai fazer é organizar a nossa casa para oferecer à população o básico. Nós estamos falando de água que é essencial para a nossa sobrevivência. Então, fazer o que for necessário, o que for preciso, para que no meu governo, lá no final do ano, eu não tenha que encontrar o bauruense na rua e ele fale assim, e aí a água, foi uma promessa de campanha sua que você não conseguiu cumprir. Então, a gente vai fazer diferente, fazer a água chegar na torneira do bauruense, com planejamento, com investimento, e isso de imediato. Não dá para perfurar poço só quando convém, a gente tem que pensar nisso muito antes. Quando a gente fala também de infraestrutura como um todo, eu vou elencar, né, coisas que são necessárias para a gente melhorar a nossa infraestrutura de modo geral. Estação de tratamento de esgoto, nós precisamos concluir, porque 60% dela está concluída, mas eu quero ser a prefeita que vai inaugurar isso de fato. Não dá para ficar prolongando, é ter a cobrança para que a cidade tenha o tratamento de esgoto. A gente sai atrás não só em termos econômicos e infraestrutura, mas a gente vira sempre má notícia quando se fala de tratamento de esgoto, e isso não pode acontecer mais. Além de tudo, nós temos a infraestrutura de modo geral, né? Nós temos a falta de asfalto em muitos bairros, o esgoto que escorre em muitos bairros. Eu passei no Jaraguá recentemente, conversei com a população, as crianças estão jogando bola de um lado, o esgoto está correndo de outro. Então, assim, são coisas muito sérias e muito importantes. A gente quer que a nossa cidade cresça, mas crescer de forma desenfreada é um grande prejuízo para todos nós. Então, asfalto tem que ser uma das nossas prioridades, a nossa estação de tratamento de água e esgoto, resolver o que tiver que resolver para que o bauruense tenha água na torneira, melhorar nossa infraestrutura de modo geral, nossa limpeza pública, os nossos bairros. A gente não pode pensar em Bauru só apenas uma região da cidade. O olhar tem que ser para o Bauru como um todo. E eu sempre falo assim, Bauru não precisa de muito, a gente não precisa criar coisas de infraestrutura a mais do que nós já temos. A gente precisa fazer com que nós temos funcione, que o asfalto chegue aos bairros, que a limpeza chegue aos bairros, que a nossa estação seja concluída, que as pessoas não tenham que reclamar tanto da falta d'água. Então, é muito mais organização do que, de fato, projetos mirabolantes para criar uma infraestrutura. Nós não temos, a gente precisa ter, e esse é o nosso compromisso. Ok, candidato, obrigado pela resposta. Foram usados os 3 minutos sobre infraestrutura. O nosso próximo tema é emprego. No seu plano de governo, tem aqui desenvolvimento e geração de emprego. A senhora começa dizendo tornar Bauru mais atrativa para empresas. Quais são os planos, quais são as propostas para que isso se concretize, candidata? A senhora tem até 3 minutos para a resposta. Para começar, Bauru é uma cidade de oportunidades e nós temos a melhor localização do estado, nós temos um povo que gosta de trabalhar, um povo talentoso. Então, quando eu proponho abrir o município para que outras empresas venham, é permitir que outras oportunidades e outros segmentos tenham acesso a Bauru. E a gente faz isso como? Mostrando que nós oferecemos muito mais que muitos municípios da região. A gente precisa desburocratizar o nosso sistema como um todo, mexer em leis que forem necessárias. Aquilo que complica para a empresa vir aqui e se instalar, a gente faz o que a gente descomplica para que ela venha, porque é uma via de mão dupla. Quanto mais empresas eu venho, mais eu arrecado. Então, a gente precisa mexer, sim, no nosso nível de imposto, para que reduzir o imposto para que essa empresa venha para cá. Nós podemos disponibilizar tantas coisas para as empresas que se instalam aqui em Bauru. Nós temos distritos industriais que a infraestrutura fica muito a desejar, então a gente não precisa de mais, a gente precisa melhorar os distritos que nós temos e mostrar Bauru não só reduz imposto, mas Bauru é uma cidade de fácil acesso, uma cidade desburocratizada, que aparece para as empresas, que se abre para outras oportunidades, porque nós somos uma cidade incrível, com comércio maravilhoso, com serviços. Isso é muito bom, mas a gente só tem vendas no comércio, compra no comércio, se nós tivermos também o povo com dinheiro circulando. Isso só é possível se nós tivermos
empregos em grande escala. Não dá na geração de empregos só em pensar, bom, a empresa vai descobrir Bauru e vai aparecer aqui do nada querendo se instalar na cidade. Não, a gente precisa procurar essas empresas, mostrar a ela que nós somos uma alternativa, uma cidade muito bem localizada no centro do estado de São Paulo, uma cidade extremamente famosa, que vale a pena investir. Então, eu não vou ser aquela prefeita de olhar no gabinete, ver a banda passar, ver as empresas se instalando nas cidades da região, que são tão incríveis quanto, mas a gente está falando da região como um todo, se instalando em outros municípios e achar que está tudo bem. A gente precisa não só oferecer mais, mas mostrar que vale a pena investir em Bauru. Então, tudo aquilo que for travar o município para isso, tudo aquilo que estiver impedindo, desde uma documentação, até mesmo que seja uma pessoa, no meu caso, no meu governo, isso não vai acontecer, porque eu quero que Bauru tenha emprego, eu quero que os bauruenses tenham a oportunidade de escolher onde eles querem trabalhar e não serem escolhidos sempre. Eu sei que é um grande desafio, mas eu estou pronta para mostrar que Bauru merece mais, que Bauru vale a pena investir. E a gente vai fazer com que as empresas se interessem por nós, sem dúvida nenhuma. Eu falo sempre, não vou atrapalhar empresas em investir em Bauru, nem as que virão, nem as que nós temos hoje. Para que a que nós temos hoje não vá para outro município e não nos deixe também. É um grande desafio, mas a gente dá conta do recado. Ok, candidata, obrigado pela resposta. Passamos agora ao próximo tema, também um tema de grande sensibilidade para a população: saúde. Quais são as propostas da candidata Suelen, se for eleita prefeita de Bauru, para o tema saúde a partir de 2021? A senhora tem até 3 minutos para responder. Nós precisamos enfrentar duas coisas, né? Passamos o ano de 2020 todos concentrados em saúde, né? Que é o nosso principal tema, e é muito comum que seja, porque saúde é a nossa prioridade como um todo. Então, a gente tem duas coisas para enfrentar. Ainda lidar com o Covid, que é uma realidade. Nós temos esperança de que uma vacina no futuro resolva, mas ainda temos que lidar isso no nosso atendimento à população. E, em contrapartida, nós temos pessoas na fila, gente esperando por exames, pessoas que procuram desde o diagnóstico até o tratamento. O nosso desafio é reorganizar a nossa saúde como um todo. Eu preciso ponderar aqui um grande parceiro que eu tenho em todas essas propostas e ideias para a nossa saúde em termos de organização. O que nós vamos fazer é organizar. Não dá para pensar em progresso se nós não tivermos uma organização no que nós temos. Profissionais qualificados nós temos, desde os nossos funcionários públicos da saúde, como bons médicos no nosso município de modo geral. E eu tenho ao meu lado o Dr. Orlando Costa Dias, que é o meu candidato a vice-prefeito, que vem com uma experiência em gestão hospitalar para nos agregar muito, para acompanhar muito de perto todo o nosso funcionalismo na saúde. Nós precisamos urgentemente, em quesito de urgência, trazer a tecnologia para nos agregar na saúde, para nós sabermos de fato quem são as pessoas que nós estamos atendendo, quanto tempo essa pessoa está esperando, quais são os bairros de maior demanda, quanto tempo essa pessoa está ali na fila esperando por um procedimento, quais são os medicamentos que estão faltando mesmo, quantos que a gente tem que pedir, está terminando, a gente precisa pedir, a gente precisa informatizar a nossa saúde, conectar todas essas informações, porque isso vai evitar que nós tenhamos prejuízo, vai evitar que nós não tenhamos ideia do que está acontecendo ao nosso redor, quais são os moradores hoje que precisam de um atendimento em saúde e estão lá há meses esperando na fila. Cuidar do bauruense, do diagnóstico até o tratamento, porque não adianta você trazer ele para um exame, fazer um diagnóstico, levar ele para casa dele e ele ficar lá meses esperando uma cirurgia. Isso não é tratar a população como ela deve ser tratada. E a gente percebe que muitas vezes se peca no mínimo, que é a organização. Então nós estamos empenhados a fazer a nossa casa funcionar, fazer com que a nossa saúde funcione, essa engrenagem funcione de verdade. A gente pode não fazer milagre de diminuir a espera de um ano para um mês, mas a gente pode diminuir as dores da população e fazer com que ela tenha um atendimento com decência, um atendimento com humanidade, né? Porque ninguém vai a um posto de saúde porque acha bonito, ninguém vai a um pronto-socorro porque está a fim de ir ao pronto-socorro passear. Ele quer atendimento. Então, o que a gente puder minimizar de problemas, de demora, de desgaste, desde o atendimento até o tratamento, esse é o nosso compromisso. Organizar a nossa saúde e fazer com que o bauruense seja atendido como ele realmente merece. A candidata Suelen usou os 3 minutos para falar sobre saúde. Vamos agora ao último tema. A senhora também tem até 3 minutos para falar das suas propostas, caso seja eleita, para a educação aqui no município, Suelen.
A educação eu aprendi de berço, é a base de todas as coisas. Nós vamos retomar 2021 com um grande desafio de retomar as nossas aulas, pensando de forma humana nos nossos alunos e nos nossos professores. Não existe educação se não houver parceria com os funcionários da educação como um todo, com os professores, com quem faz a educação chegar até as nossas crianças e os nossos adolescentes e também jovens, né? Então, o nosso grande desafio será a retomada das aulas, junto aos professores, aos profissionais de educação, retomar as nossas aulas com consciência e com segurança, preparar as nossas escolas para isso, porque as crianças estão num período fora da sala de aula, os professores também precisam ser enxergados como essenciais. A gente tem que pensar nos dois como um todo. Preparar as escolas para a retomada das aulas com segurança, a gente jamais faria isso sem segurança para o professor e para o aluno. E fazer uma grande parceria com os nossos professores. A gente só consegue pensar nisso juntos, pensar em conjunto, para fazer com que Bauru e com os nossos alunos volte à sala de aula, pensar na educação, em alfabetizar essa criança, levar a educação para os 4 cantos de Bauru, diminuir o tempo de espera de muitos pais na creche ou na escola para matricular o filho e enfrentar isso com muita verdade, com muita coragem. Muitos professores em que eu conversei ao longo da formação dos nossos projetos, muitos me pediram 2 coisas muito básicas e importantes: melhorar a nossa condição de trabalho. Existem escolas que precisam do mínimo de reforma. O professor não está na sala de aula para ficar consertando nada, ele está na sala de aula para educar. Então, a gente precisa minimizar para que esse professor entre na sala de aula para ensinar. Não tem que se preocupar com tantas outras coisas. Melhorar a nossa conexão entre professor, aluno e escola, porque essas 2 coisas caminham muito, muito juntas. São extremamente importantes e precisam estar conectadas. Quando a gente fala de valorização do professor, a gente não está só falando da valorização financeira, a gente está falando da conversa olho no olho, em levar para esse professor uma pessoa de educação técnica que conheça, gente que entende de gente. Porque se não existir um diálogo entre professores, entre secretários e prefeitura, a gente já está pecando numa coisa básica. Então, a gente vai melhorar a nossa comunicação, melhorar e dar mais qualidade de trabalho para os nossos professores e já no início fazermos juntos com que os nossos alunos voltem para a sala de aula em segurança. É importante deixar isso muito claro. Ninguém é responsável de achar que vai colocar o professor em risco. Não, a gente vai, junto com esses professores, com o setor da educação, encontrar o melhor caminho para que as nossas crianças retomem as suas aulas e para que o professor tenha a honra e o prazer de dar aula e seja reconhecido pela sua capacidade. Município que não valoriza a educação já começa errado, porque é com a educação que a gente pensa no futuro das nossas crianças. Tá certo, candidata. Nós tratamos dos cinco principais temas aqui nessas eleições. Agora a senhora tem até 2 minutos para suas considerações finais, candidata. Fique à vontade. Bom, eu preciso primeiro, eu me sinto honrada por fazer parte desse processo eleitoral em Bauru. Eu, por muitas vezes, percorri as ruas como repórter, fui apresentadora, acompanhei de perto as dores da população e, como eu sempre digo, eu não entrei na política para conhecer os problemas. Eu conheço os problemas e eles me trouxeram até aqui. O que eu estou me colocando à disposição do bauruense é nós ser e fazer a diferença. A gente tem a única oportunidade que nós temos hoje de transformar e de mudar agora. As pessoas só perguntam para a gente: e aí, o que você deseja para Bauru agora na eleição? Então, na verdade, esse não é o meu momento, esse é o momento da população de escolher. Eu tenho um compromisso com Bauru, porque eu amo a cidade, eu tenho o privilégio hoje de conhecer os 4 cantos da cidade, conhecer a população. Então, eu quero não só representar você, mas eu quero ser a prefeita, a primeira mulher a governar a maior cidade do Centro-Oeste paulista, com amor, com consciência, com esperança. Nós não precisamos de muito, a gente precisa que o que nós temos funcione de verdade. Nós não precisamos de projetos para enganar a população, a gente precisa fazer isso aqui funcionar, levar serviço de qualidade para a população, ser humano, ser verdadeiro, porque o bauruense está cansado de promessas. Eu não estou prometendo nada na minha campanha, eu estou me colocando à disposição para ser a pessoa que vai organizar a casa para que Bauru tenha condições de crescer
de verdade. E a gente só faz isso juntos. E é por isso que eu peço o seu voto, o seu apoio. Me ajude a espalhar 51 nos 4 cantos de Bauru e a mostrar que sim, nós temos a oportunidade de juntos melhorarmos a nossa cidade. Eu me comprometi a mudar Bauru e eu sei que eu tenho total capacidade para isso, mas eu preciso chegar lá com o seu voto. Se você no dia 15 de novembro me deu o seu voto de confiança, votando no 51, eu não vou decepcionar. O meu compromisso com a cidade, o compromisso do meu vice é de fazer Bauru ter o que de fato ela merece. Então eu te convido a ir junto conosco, acompanhar as nossas propostas na rede social e votar 51 no dia 15 de novembro. Obrigado, candidata. Você que nos assistiu acompanhou a entrevista especial com a candidata Suelen Rosim pelo Patriota, dentro da série de entrevistas com os candidatos na disputa pela Prefeitura de Bauru. E assim, a TV e a Rádio Câmara cumprem o seu papel de emissoras públicas na promoção da cidadania. Obrigado pela sintonia, fique ligado em nossa programação e até a próxima.